queria que a gente conversasse. Eu não estou muito preocupada com o que vocês pensam, tá? Sobretudo vocês como brasileiros. Eu estou preocupada com uma coisa de ter treinado estrangeiro por pelo menos 7 anos e só estrangeiro na minha vida, e é isso que eles me apresentavam. Então, assim, ó, vocês são assim. E a minha pergunta começou a ser assim, mas e como eu causo empatia, como eu provoco empatia nesse estrangeiro? E uma ideia que eu tive é, bom, deixa eu tentar explicar para ele por que a gente é assim. Eu nunca vou chegar numa explicação objetiva, mas só da gente poder conversar sobre esse assunto, a gente já cria um espaço para a possibilidade de gerar a tal da terceira cultura, a cultura virtual. Então essa que é a ideia, é uma desconstrução narrativa para possibilitar um espaço de diálogo entre pessoas de culturas diferentes. E o meu case de hoje é o Brasil, porque também o que a gente sempre vai falar no treinamento intercultural, os recursos naturais, pessoas que trabalham para viver e não vivem para trabalhar, Deus é brasileiro, brasileiros gostam, né, de agradar, a empatia do brasileiro, a joie de vivre do brasileiro. Todo mundo ensina isso em treinamento intercultural? E aí minha pergunta é como? Entendeu? Por quê? Se vocês já pensaram sobre isso. Então eu gostaria de propor um pensamento. Levantando o tópico que, e aí isso foi uma coisa que sempre me assustou. Lá no começo da minha empresa, eu falei, poxa, eu preciso entrar no mercado com algum diferencial, né? Eu preciso contar alguma coisa de novo para as empresas. E aí eu peguei aquele relatório do... todo mundo conhece o relatório da GMAC? Global Relocation Trends. Para minha surpresa, estava escrito assim no relatório. Espera aí que eu já volto aqui. O Brasil... Tá? Eu já vou dar os dados da pesquisa de 2004. Estava escrito assim no relatório, nossa, existe o mundo em internacionalização. Existem 21 países que são o grande fluxo de internacionalização. E o Brasil, isso lá em 2008, o Brasil não faz parte desses 21 países. Ok? Isso faz sentido? Até 2008 o Brasil não fazia parte do grande, do hall dos países em grande processo de internacionalização. Hoje o Brasil ele já está ocupando a 16ª posição de países em termos de internacionalização. Ao mesmo tempo, esse relatório ele tinha o seguinte dado. Ainda que o Brasil não faça parte nem lá dos 20 países em processo de internacionalização, o Brasil está entre o 5º e o 4º país, porque aí um dado é dos expatriados, o outro dado são dos gestores de expatriação, que apresentam maior dificuldade de internacionalização. Eu falei assim, poxa, a gente tem alguma coisa aí. E alguma coisa que vai, inclusive, mexer com o lado da identidade do brasileiro, que é, nossa, a gente é tão cordial, o brasileiro recebe tão bem, a gente é tão simpático. Se a gente é tão simpático, tão cordial, se o Brasil é o, como vai dizer Darcy Ribeiro, né, o símbolo tópico de mundo, o paraíso na Terra, o que faz com que o Brasil esteja na 4ª e 5ª posição? Então, a internacionalização do Brasil cresceu. Hoje a gente já ocupa espaço lá na primeira lista. Qual é o lugar que a gente ocupa agora? Segundo. Tá? Então hoje o Brasil é o 2º país de maior dificuldade de internacionalização de pessoas. A gente só pede para a China. Então tudo isso me levou a pensar o que tem esse Brasil, né? E aí eu pergunto para vocês já pensaram sobre isso? Burocracia. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam desse dado? Qual é a familiaridade de vocês com essa... Eu só uma dúvida. Esse segundo lugar é dos estrangeiros que se adaptarem aqui, ou de empresas? Vice-versa, internacionalização de pessoas. É pessoa que sai e pessoa que sai e pessoa que chega. Como que é para um RH de uma multinacional lidar com pessoas entrando e saindo do Brasil? Entendeu? Como é para a pessoa que sai ou que entra do Brasil lidar com a cultura brasileira? Então, assim, isso aí me chocou.
ao mesmo tempo que mostrou assim, nossa, tem muito a ser pensado. Agora eu já estou um pouco confusa. Eu achei que era mais deles virem para cá e fazer negócios aqui. Sair para fora também, em segundo lugar? Tipo, o brasileiro dá trabalho. Não é específico se é só chegando. Porque você vai dizer que o brasileiro ele tem facilidade de ir para fora? A gente conversa já sobre isso. Mais ou menos, mas eu acho que tem uma diferença grande aí também. A pesquisa ela vai dizer internacionalização de pessoas. Sabe, desculpa, mas nesse ponto para mim é importante, porque eu usei isso no estudo que eu fiz recentemente. No Brasil, uma das características que os investidores disseram no Brasil, só estrangeiros, nunca vieram aqui para investir, é de que algo que eles sentiam bem, um fator, um asset do Brasil é friendship with foreigners. Quer dizer, eles se sentiam em casa estando no Brasil. Mas isso não quer dizer, isso é cordialidade, é isso que uma ilusão. Então, eu vou tentar desconstruir isso, tá? O que, sobretudo os que fazem negócios com um período maior de 2 meses com o brasileiro, eu vou falar, o brasileiro é extremamente cordial. Nos primeiros 2 meses. Isso. É no início. Tá? Então, assim, e aí por isso que a pesquisa vai apresentar dados... Realmente, nenhum deles ficou num período superior a 2 meses. O brasileiro é hospitaleiro. Eu acho que isso a gente não tem dúvida, né? Isso ficou provado aqui na Copa do Mundo. Agora, quero performance. Performando com brasileiros. Como que é o dia a dia de trabalho com brasileiros? Cordialidade tem nada a ver com amizade. Tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. É isso, a gente vai entrar nessa questão. Mariana, segura, pede para as pessoas que tá, como é o assunto somos nós, está todo mundo doido para falar. Eu estou aqui amarrando a língua. Você tem que pegar o avião. Não, então vamos deixar a Mariana apresentar, no final a gente pergunta. Pode ser? Não. Eu acho que às vezes tem certos pontos de esclarecimento. Eu até prefiro, eu acho que é tão rica a apresentação dela. Eu acho também. Já começou pegando fogo, achei. Então eu acho que vale a pena às vezes um ponto de esclarecer. Senão fica mais uma palestra. Tá. Entendeu? É a última, ela está sendo prejudicada porque é a última. Foi você que colocou ela em último lugar. Não. Peraí. Então, vai lá. Foco na Mariana. In my defense. Não, foco na Mariana. Mas eu quero responder. Essa eu quero responder no happy hour. No happy hour, Eu coloquei a Mariana em último lugar como local de honra, por favor. Gente, tá tudo certo. Vamos voltando aqui. Volta pra Mariana. Eu trago esse dado aqui de 2008. Eu nunca fiz questão de mudar esse slide, porque eu acho que assim, essa informação ela só chama atenção para alguma coisa que vai muito de encontro com algo que é uma obviedade pra gente, que é nós somos legais. Então eu só tô querendo dizer assim, olha, por mais que esse dado mude muito, a gente não é tão legal quanto a gente parece. Então assim, eu só quero tentar quais são as coisas que chamam pra gente prestar atenção na cultura brasileira, na nossa identidade. Porque a gente pode se entender de um jeito. Eu quero saber eu quero tentar trazer para vocês como a gente é entendido, tá? As várias formas, e aí são várias formas Você que nós tem somos entendidos. a lista que eles têm nesse relatório de por que eles consideram o Brasil? Calma, Tá. Então, ok. Esse era um dado que eu queria trazer. Um outro dado que eu queria trazer, que esse ele é mais complexo e confuso, mas eu acho que ele ainda é válido. É esse mapinha aqui. Vocês conhecem esse mapa? Todo mundo conhece? Vocês trabalham com esse mapa? Sim. Trabalham? E qual que é o debriefing que vocês fazem desse mapa? O mais engraçado é que eles dão risada de não ver o Brasil encaixado em algum canto aí, quando olha para o lado e fala assim, nossa, mas tá com Israel? Então tá. Gente, esse mapa ele é um mapa muito antigo, esse é o primeiro grande problema dele, tá? Pois é, quase nem... Mas só que ele traz uma informação muito interessante, que por mais que você mude muito esse mapa, em 85, vamos voltar para 85, quem pode voltar para 85? Tem gente aqui que nem pode, nem era nascido. Quem pode voltar para 85? Pensando lá em 85, você ranquearia o Brasil como um país tão exótico? Alguma vez na sua vida você já pensou que o mundo achava que você era tão exótico quanto o indiano?
É só essa a minha pergunta. Então, assim, exótico é bom, exótico é ruim, não é nada disso. Alguém um dia ranqueou a gente assim. Então, a minha pergunta é, por quê? O que a gente tem, tá? O que prestar atenção na cultura brasileira? Mas eu acho que o... Então, só que não é só isso. Porque aí você vai para a pesquisa, Cunha, e lá na pesquisa está escrito, bom, gente, vocês ranquearam o Brasil em 2º lugar de dificuldade de internacionalização. Vocês estão dizendo aí que o Brasil é um país diferente, mais diferente do que alguns outros países. Quais são os motivos dessa diferença? Quais são os motivos dessa dificuldade de internacionalização? E aí os estrangeiros vão ranquear 3 principais motivos. O primeiro deles, Lucy já havia enunciado, a gente falou disso várias vezes aqui durante essa conferência. Eu trago esse slide aqui só como exemplificação. Burocracia brasileira. Tá? Mas Mariana, isso não é um problema cultural. Eu gostaria de que a gente tivesse uma conferência para discutir se isso é ou não um problema cultural. Porque quem cria a burocracia somos nós, tá? Mas, para a gente não entrar muito nessa questão sistêmica, política de Brasil, podemos não falar de burocracia? Pula pro próximo. É porque eu acho difícil não falar, porque eu acompanho esse relatório todo ano. E em alguns relatórios, dependendo de um ano ou do outro, o Banco Mundial classificou o Brasil como a pior burocracia do mundo. E isso é o principal motivo do grau de dificuldade dos estrangeiros no Brasil. As empresas classificam o Brasil como difícil porque a burocracia é impossível. A gente vende, cria